Toda terça-feira, você sabe, você tem palavra de fé, e toda terça e quinta. Hoje, quinta-feira, presença do pastor Daniel. Para nossa alegria, mais uma vez aqui conosco. Boa tarde, pastor. Vona, boa tarde para cada um que nos vê. Boa tarde, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para falar uma palavra de fé. E Deus me colocou no coração Romanos 6, 22 e 23. Diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, falar de pecado, não há como falar de pecado se nós não tivermos fé em Jesus, se a nossa fé não estiver em Jesus e se nós não acreditarmos na Bíblia. Caso contrário, se eu não tenho fé em Jesus, se eu não acredito na Bíblia, se eu criei o meu próprio Deus, eu o moldei à minha vontade, então é uma ignorância falar de pecado para uma pessoa assim. Mas, por outro lado, ninguém gosta que se fale a palavra pecado. Mas quando a palavra pecado é mal usada, todo mundo gosta. É um negócio louco, mas é assim. É difícil falar de pecado em poucos minutos, porque é um assunto longo e geraria um monte de perguntas e de respostas difíceis às vezes. Mas eu quero te dizer que o ser humano nasce em pecado, ele herda dos pais o pecado, assim como herda o DNA, assim como herda a cor dos olhos, o jeitão de andar, esse tipo de coisa, também ele herda o pecado. O pecado é transmitido de pais para filhos. Foi assim que Deus nos criou, não sou eu que estou inventando isso. Quando Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe, ele não estava querendo dizer que a relação sexual de marido com a esposa seja pecaminosa. Não é isso. Ele está querendo mostrar claramente a revelação de Deus, de que nós herdamos, já nascemos pecadores. Ninguém nasce filho de Deus. Ninguém, nenhuma pessoa, a não ser Jesus. Nós somos transformados em filhos a partir do momento que recebemos a salvação dada por Jesus Cristo. Tanto é que aqui no versículo 22, antes, abaixo de filho está o servo. E ele diz, libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Ninguém nasceu nem sequer servo de Deus. Escravo, doulos na língua grega, ou doulos na língua grega. Servo, escravo, nem isso ninguém nasceu. É apenas uma criatura. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é verdade, mas é uma criatura. Para você se tornar servo, escravo de Deus, tem que ser pela fé em Jesus. Para você se tornar filho e herdeiro de Deus, tem que ser pela fé em Jesus. Uma pessoa não nasceu herdeira de Deus, não nasceu filha de Deus. Se assim fosse, toda a criatura, todo mundo, todas as pessoas seriam herdeiras da vida eterna, porque diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O profeta explicou isso dizendo, o vosso pecado, quer dizer, o pecado de vocês, os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus, de maneira que vocês não conseguem se aproximar de Deus. Agora, você diz para mim, pastor, esse é um assunto muito pesado. É mesmo. Nossa, como é pesado. Pagar a dívida também é pesado, né? Você vê quanta gente que não paga dívida? Você vê? Então é difícil, o que é certo é difícil. O que é certo é pesado. O que é certo não é mole, não. Mentir é mole, mentir é fácil. Comprar e não pagar é fácil. Ah, mas fazer a coisa certa é difícil.
Falar a verdade é difícil. A gente fala a verdade sobre a vida do outro, mas sobre a vida da gente, como é difícil falar. Até para a esposa da gente é difícil falar. Imagina para os outros. Imagine para os outros. Então eu quero voltar à questão. O salário do pecado é a morte. É um salário que a pessoa vai receber. Mas a partir do momento que ele se converteu, a partir do momento que ele abriu o coração para Jesus e permitiu que Deus mudasse a sua vida, então ele pode ser transformado em filho de Deus, pela fé. Filho adotivo, por adoção. O único filho que Deus tem é Jesus. Os demais são filhos adotivos, que se transformam em herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas é pela fé. Por isso a palavra de fé, ela muitas vezes pode não agradar. Porém, o que eu iria falar para Deus se eu viesse aqui e dissesse para você o seguinte: não, está tudo bem, Deus é pai, não é padrasto, está tudo bem. Aí Deus ia me chamar para prestar contas, ele ia dizer: você esteve no Canal 10, você esteve com o Vono, você teve a oportunidade de falar, você não precisava falar com raiva, e eu não estou falando mesmo, é claro, eu estou falando em amor. Você não precisaria xingar ninguém, mas você deveria ter falado a verdade, para que alguém se interessasse, pudesse abrir a Bíblia, ler e dizer: eu quero conhecer essa questão, eu quero saber disso, eu tenho interesse. E é isso que eu estou falando para você. Meu coração está quebrantado diante de Deus. Não digo para você: nossa, como eu sou perfeito. Pelo contrário, eu sei perfeitamente quão pecador eu sou, mas eu sei que o sangue de Jesus Cristo está derramado sobre a minha vida, e eu sou vencedor por isso. Não porque eu seja melhor do que uma pessoa qualquer, não. Talvez você seja muito melhor do que eu, e eu não estou falando isso de boca. É verdade, eu acredito que pode ser, mas só Jesus é que pode salvar a gente e perdoar os pecados. Então que Deus te abençoe. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado a presença do pastor Daniel mais uma vez aqui na nossa Palavra de Fé no seu Canal 10, e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Vamos à mensagem do senador Eduardo Suplicy, e em seguida nós vamos falar de esporte. O doutor Urtônio já está aqui no estúdio do Canal 10, vai falar a respeito da Expo, ele que é o novo coordenador geral da Expo 2013. Nós voltamos em 1 minuto só aqui no seu Canal 10. Com a